aí pessoal, mais um vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as dízimas periódicas. Muito bem. Conjunto numérico e as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Números decimais que têm uma parte que se repete infinitamente. Por exemplo, 0,3,3,3,3, e aí o 3 se repete. 0,42,42,42, o 42 é que está se repetindo. 0,4,56,56,56, o 56 é que está se repetindo. Tá certo? O 4 não faz parte da dízima, nesse caso aqui desse exemplo. Dízimas periódicas são números racionais, sim. As dízimas periódicas são números racionais, dentro daquele conjunto que a gente fez, né? Onde tem o n, o z, o q. Então, significa que toda dízima periódica pode ser escrita como uma fração, onde o número de cima, o numerador, e o número de baixo, o denominador, são inteiros e e o de baixo não é zero. Então, a gente volta para aquela definição, né? Você tem A sobre B, né? E A pertence a Z, e B pertence a Z asterisco. Então, o B tem que ser diferente de zero. O Z asterisco exclui no conjunto o número zero. Então, essa fração aqui, então, se a gente tem uma dízima como aquele número 0,3333, isso aqui, existe uma fração de um número inteiro dividido por outro número inteiro que vai dar esse número aqui. Essa fração ela é chamada de fração geratriz, a fração que dá origem à dízima. Cuidado com com os decimais não periódicos. Então existem números decimais que não são periódicos. Aqui está aparecendo um exemplo, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá. E isso nunca acaba sem se repetir periodicamente. 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Se isso não acontecer em nenhum momento, então ele não é uma dízima periódica, tá certo? Ele é um decimal, mas ele não é periódico. E não pode ser transformado em uma fração simples, esse tipo de número. E aí a gente só vai ver isso lá pelo 9º ano. Tipos. Nós temos dois tipos. Temos as dízimas periódicas simples e a composta. Vamos começar pela simples. A simples, a parte que se repete, que é o período, ele começa logo depois da vírgula. Então, no exemplo que a gente viu 0,333, o 3 já começa logo depois da vírgula, isso aqui é uma dízima periódica. O 3, que é a parte que se repete. Então, exemplos aqui. O 0,333, que é a outra forma de escrever aqui, que já vimos isso, esse tracinho em cima. Ele está em cima justamente do termo que se repete. Então, a gente vai ler 0,3 periódico. Então, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e assim vai. Outro exemplo, 245. Então, 245 periódico, 0,245 periódico. Então, você veja que nesse exemplo aqui, repete, 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 ok? Então, ele é periódico. E é logo depois da vírgula já aparece o termo que se repete, o periódico, ok? Não existe um intruso aí. E as compostas? Depois da vírgula tem a parte que não se repete, a parte não periódica. E depois começa a parte que se repete, que é o período. Exemplo, 0, 3, 2 e o 2 aqui com o traço em cima indicando que ele é o periódico. E aí a gente vai ler como? 0,3, 2 periódico. 0,3, 2 periódico. 0,3, 2, 2, 2, 2, 2. Assim a gente lê. Ou então 1,5, 91 periódico. Então, note que o 91 é que é a parte que se repete. Então, temos, depois da vírgula, um número que não é periódico. Ok? Tem esse número intruso aí. Como a gente transforma a dízima periódica em uma fração simples? Como eu falei, a dízima é resultado de uma fração. Então, você fez uma conta lá e achou aqueles números. Como é que a gente transforma? Vamos usar, tá aqui mágica entre parênteses, mas não é mágica. Seria simplesmente uma estratégia matemática para a gente encontrar a fração geratriz. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Vamos fazer assim, ó, 0,7. Mas fazendo 0,7, que é o 0,7 periódico, 7777, vamos pensar antes o seguinte, antes eu preciso que vocês tenham esse conceito aqui com vocês. Se eu escrever assim, 2 é igual a 2, isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, correto? Se eu multiplicar 10 pelo primeiro termo, ele passa a ser 20. 20 continua sendo igual a 2? Não, deixou de ser igual a 2. O que é que eu tenho que fazer com o outro 2 do outro lado para que a verdade continue? Eu tenho que multiplicar o outro lado também por 10. Então vai ficar 20 é igual a 20.
E se eu multiplicar por 10 novamente, ou multiplicar aqui no início por 100, então vou pegar aqui, ó, 2 vezes 100 é igual a 2 vezes 100. Então vai ficar 200 é igual a 200. Okay? Então isso é possível, sem problema nenhum. Okay? Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente fazendo essa multiplicação dos dois lados, ambos os lados, por 10, a gente não altera o resultado da verdade aqui, tá certo? Continua sendo verdadeira, a igualdade. Então não altera a igualdade. Ok, então multipliquei. Então a gente partiu aqui. X tem um valor, a gente atribuiu x, começamos com o 0,7 periódico, e a gente quer encontrar qual é a fração geratriz desse 0,7. Então atribuímos esse valor periódico ao x. Pronto. Então temos um x que é esse valor. Começamos com esse x igual a 0,777 e multiplicamos ambos os lados por 10. Então vai ficar 10x multiplicando por 10, eu vou mover a vírgula uma casa. Então vai ficar 7,77777. Ok? E aí, a gente desmembra esse 7,77777. Por quê? A gente precisa eliminar esse termo aqui, para poder a gente encontrar uma fração. Vocês vão ver daqui a alguns segundos. Mas antes, observe o seguinte, 7,7777 é 7 mais 0,777. Tanto é verdade que se eu colocar aqui 7,77 mais 7, o 7 eu tenho que colocar nessa posição aqui, porque depois do 7 vem uma vírgula com zeros, né, que a gente não precisa escrever. Então é 7, é 7, é 7, 7 com 0 é 7, e a vírgula eu simplesmente repito. Então note que o número 7,777 e assim sucessivamente, ele pode ser escrito como 7 mais 0,77. Então, isso aqui é a estratégia que está sendo mencionada aqui, quando a gente fala aqui em mágica, né? Não é mágica, é estratégia. Então, multipliquei por 10, o x igual a 0,777, desmembrei aqui o 7,0777 e, observe, 0,77777 não é x? É x. Eu botei x é igual a 0,77. Do mesmo jeito que eu fiz aqui 2 igual a 2, se uma coisa é igual a outra, a outra é igual a coisa. Entendeu? E vice-versa. Então, x é igual a 0,777. Então, aqui, isso aqui é x. Então, eu posso escrever 10x é igual a 7 mais x. Ok? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os termos semelhantes e colocar do mesmo lado da igualdade. Então, tenho 10x que está do lado esquerdo, vou puxar o x para aquele lado também. Ele é positivo, quando ele for para o outro lado, ele vai inverter o sinal, vai ficar negativo. Então, vai ficar 10x menos x, igual a 7. 10x menos x, eu tenho 10x menos 1x, vai ficar 9x. 9x é igual a 7. 9x aqui está multiplicando. Eu agora vou pegar esse 9 e passar para o outro lado. Quando eu passar para o lado de lá, ele vai passar dividindo. Então vai ficar igual a x igual a 7 nonos. 7 nonos é a resposta. 7 nonos é a fração geratriz para 0,7777. Tanto é que se eu fizer a conta, vai dar exatamente isso. Vou colocar um 0, 0, 7 vezes 9. Então vai dar um 7 aqui. 7 vezes 9, 63. 63. Sobra 7. Bota outro 0. Novamente 7. 63. Sobra 7. E aí vai. Então, observe que deu certinho. 7 nonos é a fração geratriz para esse número 0,777777. Outro exemplo aqui, o 0,35. Nesse caso, a gente vai fazer multiplicações também. Né? Então, note que aqui agora a gente tem dois dígitos depois da vírgula, que é o dígito periódico. Ou melhor, que são os dígitos periódicos, que se repetem. Novamente, a gente faz o número igual a x e multiplica os dois lados por 10. Então ficou 10x igual a 3,535353. Só que o periódico é 35, não é 53. Então, para manter o mesmo periódico, porque eu preciso eliminar, lembra que a gente fez aquela igualou a x e tal? Eu preciso eliminar aqui o 0,3535. Então, eu vou multiplicar por 10 novamente, que seria o mesmo que multiplicar por 100, o número original. Então, multiplicando x igual a 0,3535 por 100. Então, quando eu multiplico por 100, eu movo uma casa, duas casas, porque são dois zeros aqui.
Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 3,5, liga 3,5, 3,5, 3,5 agora sim. Tranquilo. E aí, lembra o que a gente vai fazer a seguir? Eu vou fazer 35 mais 0,35, 35, 35. É isso que eu vou fazer. E aí eu tenho 0,35, 35, 35. Isso aqui é x. Então, só substituir. Então, 10x é igual a 35 mais x. O x vem para o lado esquerdo negativo. Sem x menos x. Sem x menos x é igual a 99. 99 o quê? X igual a 35. 99x, 99 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 35 sobre 99. Se fizermos essa conta aqui, vamos encontrar este número decimal aqui. E tem um jeito prático de a gente achar a fração de dízimas periódicas simples, né? Ao invés de fazer aquela conta toda. O que a gente faz? A gente escreve no numerador apenas a parte que se repete, o período. E no denominador, a gente escreve tanto os zeros quanto forem os algarismos da parte que se repete. Vamos lá um exemplo. 0,35. A parte que se repete é 35. Ok? Então, no numerador, o que ele está dizendo? Escreva no numerador apenas a parte que se repete. 35 no numerador. E no denominador, escreva tanto os números 9 quantos forem os algarismos da parte que se repete. Quantos algarismos tem na parte que se repete? Tem 1, tem 2. Então, vou escrever 1, 9, 2, 9. 99. Então, a fração 35 sobre 99. Dois números 9 no denominador. Agora, vamos ver como transformar aquelas dízimas periódicas que têm uma parte intrusa, né, que são as compostas. Exemplo com contas, né, fazendo conta. Para 0,25, 0,2, não é 0,25, 0,2 com 5 repetido, ou repetindo. A gente faz umas multiplicações por 10 para alinhar a parte que se repete e depois subtrai para assumir com ela. No final, achamos a fração 23,90, que vai ser a resposta. Então, vamos lá. Começa com x igual a 0,25, bem parecido com o que a gente fez antes. Atribuir o valor do número que a gente quer encontrar, a fração, atribuir ele a x, fiz ele igual a x. Ok, multipliquei por 10. Ficou 2,55555. Ok? Tudo bem. Aí eu agora faço desmembro, vou ficar com 2 mais 0,5555. Opa, mas aqui tem um problema. O meu x, para fazer aquela substituição, lembra que a gente botou o x nesse ponto aqui, a gente coloca o x nesse ponto aqui, 0,55, 5555, não é 0,25 repetindo, não é. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso tentar achar qual é o valor da fração para esta dízima aqui. As dízimas 0,55555, como a gente fez antes, porque aqui é 2 somado com uma dízima simples. Vamos fazer, a gente faz ela aqui, 0,555, faço x igual a 0,5. Esse x aqui não é o mesmo x daqui, ok? Eles são diferentes. Aqui eu estou fazendo no cantinho do pensamento. Então, x igual a 0,55, igual como a gente fez antes. Multipliquei por 10, dois lados, desmembrei. Agora aqui eu tenho esse 0,555 igual ao x. Ponho o x aqui no local e faço a conta toda aqui, passando o x para o lado de cá, tarará, e pronto, ficou 5 sobre 9. Então, essa dízima aqui, ela é igual a 5 nonos. Tranquilo? Então, vou usar ela. Então, vai ficar 10x é igual a 2 mais 5 nonos. Porque o que eu fiz? Eu calculei a dízima 0,5555 e encontrei 5,9. A dízima simples. Agora, eu tenho que fazer o meu MC aqui e arrumar essa soma. Arranjando o MMC é 9, vai ficar 18 mais 5 sobre 9. 23 sobre 9. O 9 que está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 90x é igual a 23. E o 90 que está multiplicando o x, ele volta agora dividindo. Vai ficar 23 sobre 90, que é justamente a resposta que tinha sido indicada no início. Ok? Esse aqui fica um pouco mais complexo, porque a gente tem que usar conhecimento de resolver dízima simples no meio do caminho. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui. Então, é o 0,25, 4 repetindo. Faz as multiplicações por 10 para alinhar a parte que se repete e subtrai para sumir com ela. No final, achamos a fração 229 sobre 900. Vamos lá. Eu vou fazer x igual a 0,225, 4 repetindo. E aí, o que é que eu faço a seguir? Você lembra? Multiplico por 10, dois lados, né? Não é isso? Já multiplico por 10. Nesse caso aqui, eu sei que tem dois intrusos
Então, por saber que tem dois intrusos, eu sei que eu vou ter que multiplicar por 100, vou ter que mover ele duas vezes para tirar ele, vamos dizer assim, para avançar ele à frente da vírgula. Então, já multiplico logo por 100. Eu poderia multiplicar por 10, depois por 10 novamente, mas aí fica a critério de vocês. Então, como você sabe que tem dois números intrusos aí, você multiplica logo por 100 para poder avançar ele para depois da vírgula. Para antes da vírgula, na verdade. Ok, e agora o que é que eu faço? Eu vou desmembrar esse número aqui, o 25,4444, vou desmembrar ele, vai ficar 25 mais 0,444. Ok, e aí adivinha, vou ter que pegar e resolver essa fração, essa dízima simples aqui, eu encontro que ela é igual, essa dízima é igual a 4 nonos. E eu coloco 4 nonos aqui no lugar dela, e faço o MMC, somo, resolvo, pego 9, passa multiplicando o 100, vira 900, 900x é igual a 229, e o 900 que está multiplicando passa dividindo. Pronto, essa é a resposta. Tem jeito prático também para achar a fração de dízima periódica composta. Vamos lá, o macete. Então, pegando o mesmo número aí, é o 0,254, repetindo. Presta atenção. A parte que não se repete é o 25, tem dois algarismos. A parte que não se repete. Escreve o número todo, sem vírgula. Fica 254. Então, já pegam só os números diferentes de zeros. Então, esquece a vírgula. Subtrai esse número da parte que não se repete, que a gente já tinha separado lá em cima, que é o 25. Então, 254 menos o 25. Coloca o resultado dessa subtração no numerador. Então, vai ficar 229 sobre alguma coisa. O que vai no denominador? Que é o 229, é esse resultado aqui. De 254 menos 25. 254, os números sem vírgula, e 25, a parte que não se repete. No denominador, a gente vai colocar o quê? Tantos números 9 quantos forem os algarismos da parte que se repete. Então, quantos algarismos tem na parte que se repete? 4. Só tem o 4. 4 vai ficar se repetindo. 4, 4, 4, 4. Então, 4 é o algarismo que se repete. Então, a gente vai colocar um 9, e, que se repete, que é o período. E nesse caso aqui, tarará, é o 9. Pronto. E depois ele vai colocar tantos zeros quantos forem os algarismos da parte que não se repete. Então, quantos algarismos tem na parte que não se repete? Tem dois algarismos. Então, vou colocar dois zeros. Pronto, fechou. Resposta 229 sobre 900. Mais exemplos, vamos tentar. Aqui eu tenho 0,52 com 1 repetindo. Então, coloco todo o número sem vírgula, fica 521. A parte não periódica, a parte que não se repete, é o 52. O período, aquele que se repete, é só o número 1, é um algarismo só. E a parte não periódica, depois da vírgula, tem dois algarismos, é o 5 e o 2. Então, a fração vai ficar o 521 menos o 52 sobre quantos algarismos tem na parte não periódica? Tem dois algarismos. Então, vai ficar 9, 9. E na parte que se repete é o número 1. Então, fica o 469 sobre 990. A gente escreve todo o número sem vírgula, que é o outro exemplo, 0,7, com 2 repetindo. Então, pegamos o número todo sem vírgula, 72. A parte não periódica é 7. O período é 1, um algarismo só. E a parte não periódica, depois da vírgula, tem um algarismo 7. Então, a fração vai ficar 72 menos 7 no numerador, que dá 65. Eu tenho um não periódico, que é o 9, e tenho um periódico, que é o 0. Então, fica só 90. Mais exemplo. Esse número aqui tem 0,253, 253, com 7 periódico. O número todo é 2537, parte não periódica 253, período 1 algarismo, parte não periódica depois da vírgula tem 3 algarismos, 2, 5 e 3. Então, a não periódica, que é o número de zeros, a periódica, que é o 9, então tem um 9 seguido de 3 zeros. E a subtração no numerador. Então era isso sobre dízima periódica que eu queria apresentar para vocês. Ok? Então vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha aí para dar uma valorizada no canal. Valeu, obrigado.